Olá, eu sou Shaul Ben-Zion do Kol HaTorah e eu gostaria primeiramente de agradecer ao Rabino Jacques pelo convite muito gentil da parte dele de poder estar aqui com vocês, mesmo que através de um vídeo para esse evento tão importante. Uma surpresa para mim que o Rabino Jacques tenha me escolhido para ser uma das pessoas a trazer um estudo esta noite, uma vez que eu sou completamente louco. Eu não sei se o Rabino Jacques não percebeu que eu sou completamente louco ou se talvez isso o tenha motivado mais ainda a fazer esse convite. Mas, já que eu estou aqui, então vou procurar contribuir, como dizem aqui nos Estados Unidos, de brincadeira, com os meus 2 shekalim. Quando o Rabino Jacques me convidou e me disse, você pode dar um estudo da Torá? Eu fiquei pensando, o que eu vou falar? O que eu posso passar, transmitir que seja interessante, que seja algo legal. E aí eu parei, pensei e falei, bom, eu não preciso de um tema. O próprio estudar a Torá, o próprio ato de estudar a Torá já é um excelente tema em si mesmo. Então é justamente isso que eu escolhi trazer aqui para vocês hoje, falar um pouco sobre a importância do estudo da Torá. Mas o que nós podemos falar a esse respeito? Ora, eu creio que quando a gente fala sobre um tema dessa relevância, é importante nós nos utilizarmos de 3 perguntas básicas que possam guiar aqui esse nosso pequeno estudo. A primeira delas é o que é? Afinal, o que é que nós estamos estudando? Não que eu queira aqui ter a pretensão de dizer para vocês o que é a Torá. Afinal de contas, creio que todos aqueles que assistem já têm uma certa familiaridade com o que é a Torá. Mas o que é isso que nós estamos estudando e que a Torá representa para nós? Bom, quando nós olhamos em Devarim, em Deuteronômio 8:1, nós encontramos o seguinte: observareis todas as mitzvot, os mandamentos, que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Eterno, sob juramento, prometeu aos vossos pais. É interessante porque quando o Eterno nos dá as mitzvot, os mandamentos, ele diz que o objetivo é para que nós vivamos. E isso geralmente costuma levar a 2 correntes de interpretação e eu creio que as 2 são absolutamente válidas. Uma delas é a ideia de que a Torá represente a vida não apenas neste mundo, mas também no ato da ressurreição. Ou seja, se você vive uma vida íntegra aqui perante a Torá, isso reflete na vida no momento, então, da ressurreição, no momento, talvez poderíamos dizer, do fim de todas as coisas e do recomeço da criação. Essa é uma corrente interpretativa interessante, mas existe outra também igualmente válida, que é a ideia de que a Torá representa qualidade de vida aqui e agora. Se você vive a Torá, você é mais feliz, a sua vida se torna melhor do que se você simplesmente ignora os preceitos da Torá e vive por conta própria de acordo com as suas próprias regras, determinações e valores. Então esse é o primeiro ponto importante. O que é que nós estamos estudando aqui quando estudamos a Torá? Estamos estudando os caminhos da vida, seja ela a vida vindoura ou seja ela a qualidade de vida atual. Portanto, é um tema de muita importância, de muita relevância. A segunda pergunta que irá nos guiar é quando? Afinal de contas, quando estudar a Torá? E para falar um pouquinho dessa segunda pergunta, eu já recorro a um salmo que vai ser bastante utilizado aqui, afinal de contas ele é praticamente uma carta de amor à Torá, que é o Salmo de número 119. Portanto, o livro de Tehillim, capítulo 119, ele diz assim no verso 97, como amo a tua Torá, eu a medito todo o dia. Então, nós temos aqui uma referência, o que é o estudo da Torá diário, o estudo da Torá todos os dias. Era isso que o salmista, um apaixonado pela Torá, fazia. Ok, podemos estudar a Torá todos os dias, mas quando? Afinal de contas, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos compromissos. Como é que nós podemos estudar a Torá todos os dias?
O próprio salmista, ele dá uma dica, porque ele diz assim, já no 147 e no 148, antecipo a aurora e imploro, esperando pelas tuas palavras. Meus olhos antecipam as vigílias para meditar a tua promessa. Então, o que o salmista está dizendo? O que ele fazia? Ele esperava de madrugada, quando provavelmente ele teria um tempo para si próprio, um tempo onde ele não seria perturbado, e aí, na calada da noite, sozinho, o que ele fazia? Ele ia e meditava na Torá. Ora, no nosso caso, isso não significa que todos aqui precisemos varar todas as noites estudando a Torá. Mas o que nós podemos aprender dessa lição do salmista? Que, na realidade, o melhor momento para se estudar a Torá é aquele momento que nós percebemos no nosso íntimo que nós poderemos nos concentrar, que nós poderemos esquecer do resto, no caso do salmista era de madrugada, para podermos focar nas palavras do Eterno. Para você que está nos assistindo aqui hoje, pode ser que seja de madrugada de fato, pode ser cedo de manhã, pode ser na hora do seu almoço, pode ser na condução, na volta para casa, enfim, o horário é você que vai fazer. Eu me lembro, uns anos atrás, quando eu trabalhava próximo a um parque, que o que eu gostava muito de fazer era na hora do meu almoço, correr, comer rapidinho, não costumava levar mais do que 20 minutos comendo, e aí eu ia para o parque, e no parque eu conseguia sentar num banco, ficar à vontade, não tinha ninguém ao redor, e aí eu abria então a Torá e procurava estudar, procurava também fazer as minhas rezas, as minhas orações. Então, essa é a segunda pergunta, o quando, fica uma dica importante, o momento que você possa se isolar do resto do mundo da melhor maneira, da maneira que você mais conseguir fazer, para que você possa se focar unicamente nas coisas do Eterno. Bom, a terceira pergunta, então, que é a mais importante aqui desta noite, é por quê? Por que nós devemos estudar a Torá? Afinal, alguém poderia falar, Shaul, isso que você está falando é muito legal, é muito bonito, mas assim, eu não tenho o menor motivo para poder estudar a Torá, isso para mim não tem a menor relevância. Bom, eu quero então compartilhar aqui com vocês 7 bons motivos para estudarmos a Torá. Evidentemente, eu não posso convencer ninguém aqui a estudar a Torá. O que eu posso fazer é apresentar aqueles que são bons motivos para mim. E quem sabe, compartilhando aquilo que é bom para mim, aquilo que serve para mim, eu possa talvez de alguma maneira também contribuir para ajudar vocês a encontrarem os seus próprios motivos pessoais para estudarem a Torá. Bom, o primeiro motivo, então, é que ao estudar a Torá, o entendimento que nós vamos ter da Torá, ele vai levar consequentemente à obediência. Nós vemos isso no próprio Salmo 119, verso 34, que diz assim, faze-me entender e guardar a tua Torá, para observá-la de todo o coração. Repara na sequência, entender, guardar, observar. Portanto, você começa tendo que entender. Então, quando você estuda a Torá, você começa a, de fato, efetivamente entendê-la. Ela começa a entranhar em você, a fazer parte do seu mundo. Aqui nos Estados Unidos acontece algo muito curioso de tempos em tempos, que são convenções de séries e personagens de ficção científica. Por exemplo, convenções de fãs da série Star Wars, ou convenções de fãs da série Star Trek, né? Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. E esses fãs são absolutamente enlouquecidos. Quando tem uma convenção dessas, eles se vestem a caráter, eles usam frases que pertencem aos personagens dessa saga, eles normalmente costumam trocar materiais, costumam interagir, assistem vídeos, fazem às vezes até teatro, enfim, tudo gira em torno do que? Desse tema, dessa série de ficção científica, por exemplo, Star Wars. Então, é interessante porque quando a gente olha para essas pessoas, o que a gente percebe? Que essas pessoas tiveram contato com a série, essas pessoas assistem os filmes, leem os livros, jogam os jogos, e aí, a partir disso, parece que aquilo passa a fazer parte
da pessoa. A pessoa absorve como uma esponja aquele universo e passa naturalmente a falar desse universo. Aliás, curiosamente, os fãs de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, chegam ao ponto, às vezes, até de falar uma língua diferente. Afinal, há uma língua Klingon na série que as pessoas, às vezes, até chegam ao ponto de conversar nessas convenções nessa língua estranha. Isso não é muito diferente do que nós fazemos quando vamos, por exemplo, a uma sinagoga, quando nos reunimos com outras pessoas do nosso povo, seja de uma maneira virtual, como vocês estão fazendo aqui hoje, ou seja de uma maneira presencial. Bom, agora vocês vão dizer, bom, o Shaul ficou completamente louco, né? Como é que ele pode comparar estudar a Torá com Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas? Na realidade, a comparação se dá pelo fato de que quando você se dedica a algo, quando você tem apreço por algo e algo realmente faz parte do seu cotidiano, naturalmente você começa a absorver aquilo, você começa a ter aquilo entranhado dentro de você. Então, quando você tiver a Torá entranhada dentro de você, por quê? Porque você faz da Torá o seu hábito, evidentemente que isso vai transpirar na sua prática. Você naturalmente vai se pegar fazendo coisas que dizem respeito à Torá. Você vai naturalmente se pegar procurando estar próximo de pessoas que observem a Torá. Você vai naturalmente falar um jargão que tem a ver com a Torá. Você vai naturalmente praticar aquilo que não é qualquer coisa. Diferentemente do Guerra nas Estrelas e do Jornada nas Estrelas, aí sim, a Torá ela é composta das palavras da vida que o Eterno deixou para nós. Então, quando você se entranha da Torá, quando a Torá permeia o seu próprio ser, é vida que está te permeando, é vida que está entrando dentro de você. Você está sendo transformado sem sequer se dar conta. Então esse é um primeiro bom motivo. Segundo bom motivo para estudarmos a Torá. Isso evita confusão. Por exemplo, Salmo 119, 5 e 6 diz assim: que meus caminhos sejam firmes para eu observar teus estatutos, então eu não terei vergonha ao considerar todos os teus mandamentos. Interessante aqui o salmista falando que se ele andar nos caminhos dos estatutos do Eterno, ele não terá vergonha dos seus mandamentos. Então, quando você estuda a Torá, você começa a praticá-la, você evita que haja uma confusão. Que confusão seria essa? Uma confusão moral. Você sabe exatamente qual é o firme caminho que você deve seguir. Você não fica mais em dúvida. O que eu devo fazer? Será que isso é certo? Será que não é? Você passa a ter uma referência. E é interessante porque essa referência ela não é unicamente uma referência de como agir, mas também uma referência de quem você é. Existe uma história famosa de um judeu que durante muito tempo ficou perdido, vagando de religião por religião. Ele que, quando pequeno, havia estudado numa escola religiosa e havia aprendido os preceitos da Torá. Quando ele era mais velho, ele decidiu que aquilo não era muito importante. E aí, num dado momento, ele foi buscar um guru na Índia. Estava lá ele com o guru na Índia, aquela coisa, o auge de uma, entre aspas, espiritualidade e arrepio e sensações das mais diversas, e nós somos um com a natureza, e viva todo mundo, e viva tudo, etc. E aí, num dado momento, o guru encontrou uma carteira no chão. E aí, quando o guru pegou a carteira no chão, o rapaz olhou para ele e falou: Guru, você vai devolver essa carteira, né? Por que você não abre a carteira para ver de quem é, para a gente poder devolver? E aí o guru, evidentemente, olhou, né, para ele e falou: não, os deuses queriam que eu tivesse essa carteira, portanto eu não vou devolver a carteira, vamos pegar o dinheiro, deixamos a carteira para lá, afinal, algo conspirou para que essa carteira aparecesse aqui diante de nós. O que acontece? Esse rapaz lembrou, né, das suas instruções na Torá, lembrou daquilo que ele havia aprendido e parou e pensou, falou: mas isso é errado. E aí ele se deu conta de quem ele era. Ele era uma pessoa com uma moral diferenciada. Ele era uma pessoa que tinha ensinamentos
que o faziam ver o mundo de uma determinada forma e que evitava uma série de confusões, não apenas sobre o que fazer, como também sobre quem ele era. E aí, evidentemente, esse rapaz acabou retornando para uma vida mais regrada de acordo com a Torá. Portanto, esse estudo da Torá, ele serve também para isso. Quando você começa a estudar a Torá, as confusões que existem sobre o que fazer, como agir, elas começam a se dissipar. Isso significa que você nunca mais vai ter dúvidas sobre como agir? É claro que não, você vai ter dúvidas, né? Há momentos em que você vai ficar sem saber o que fazer. Porém, você vai ter algo que te norteia, algo que te guia. E isso é de fundamental importância. Terceiro bom motivo para se estudar a Torá. A Torá cria laços sociais positivos. Tehillim, Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2 dizem: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na Torá do Eterno e medita sua Torá dia e noite. Também nós vemos no capítulo 119, verso 63, Eu me associo a todos os que te temem e observam tuas normas. Portanto, quando você está estudando a Torá, meditando na Torá, naturalmente você vai sentir o desejo, não estou nem falando de necessidade, olha que interessante, você vai sentir o desejo de falar sobre a Torá. Você vai sentir o desejo de conversar com outras pessoas sobre aquilo que você estuda. Frequentemente, ao estudar a Torá, eu me pego querendo ligar para alguma pessoa do meu convívio social, algum amigo ou mesmo algum parente, para poder falar sobre a Torá, para poder discutir um tema, discutir um texto. E isso começa a criar vínculos, começa a criar laços. Ora, nós vivemos numa sociedade onde frequentemente nós temos sofrimento com as companhias. É muito comum que as pessoas, ao se cercarem das companhias erradas, acabem tendo problemas, acabem tendo sofrimentos, acabem tendo que lidar com situações muito desagradáveis. E a Torá, ela permite que pelo menos você possa ter a sua companhia pessoas que são norteadas pelo mesmo princípio de integridade que você é. Essas pessoas serão perfeitas? Não, mas certamente que de um modo geral a qualidade dessas pessoas será uma qualidade diferenciada por causa daquilo que essas pessoas se permitem internalizar. É sempre bom se cercar de pessoas que não apenas pertencem ao nosso povo, mas que também tem esse mesmo norte, esse mesmo guia moral que nós temos nas palavras que o Eterno nos deixou na sua Torá. Quarto bom motivo para nós estudarmos a Torá. A Torá é um bem preciosíssimo. Salmo 119, 72 diz assim: A Torá da tua boca é um bem para mim, mais que milhões em ouro e prata. E nós, mais do que ninguém, nós, Am Israel, o povo de Israel, nós sabemos o valor que a Torá tem. A Torá não precisa ser colocada no Jornal Nacional. Você não precisa contratar um classificado, um serviço de meia página de um jornal de alta circulação para poder falar da Torá. Eu me lembro, quando morava em São Paulo, de um rapaz que entrava no metrô cantando e falando sobre a sua religião, falando sobre o fato de que os pecadores deveriam se arrepender e que nós estávamos vivendo o fim dos tempos, aquela coisa toda que vocês já devem ter visto certamente. Esse rapaz, a única coisa que ele conseguia fazer, obviamente, era incomodar a maioria dos passageiros, quem sabe um ou outro se interessasse. Mas será que se aquilo que ele estava trazendo era tão precioso assim, ele precisava bradar aos quatro ventos, entrar no metrô lotado e sair gritando para as pessoas poderem ouvi-lo? Bom, no caso da Torá, a Torá ela é preciosa, nós sabemos que ela é uma joia, e você não pega uma joia e sai oferecendo no meio do metrô lotado. Quem quer um anel de diamante?
Muito pelo contrário, você resguarda a joia, o que não significa que a Torá deve estar inacessível, e esse é um grave erro que muitos cometem, de tornar a Torá inacessível a quem queira se aproximar dela. Não há base no Tanar para poder fazer esse tipo de coisa, mas a Torá ela deve ser tratada com a devida reverência, com o devido resguardo, no sentido do quê? De sabermos que temos algo de precioso. E como é que a gente compartilha esse algo precioso? Vivendo. E como é que a gente pode viver a Torá? Primeiramente, estudando a Torá. O estudo da Torá também nos ajuda a ver que a Torá é algo precioso. E ao sabermos que a Torá é algo precioso, naturalmente nós saberemos lidar com aquelas pessoas que buscam ouvir de nós algo a respeito do Eterno. E é algo precioso sempre pode ser arrancado de nós se nós estivermos falando de um bem material. Você hoje talvez tenha uma casa, tenha um carro, tenha bens. Tudo isso pode ser tirado de você num momento como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Os meus bisavós maternos vieram fugidos do Holocausto na época da Segunda Guerra Mundial apenas com a roupa do corpo. Mas o meu bisavô costumava dizer que aquilo que estava aqui ninguém tirava. E, obviamente, ele conseguiu, com muito esforço, construir uma vida razoável, uma vida íntegra, uma vida que ele pudesse ter um mínimo de conforto, justamente por quê? Porque havia algo que os nazistas não haviam conseguido tirar dele, que era aquilo que estava aqui, os ensinamentos que ele tinha, aquilo que ele havia aprendido, aquilo que ele havia visto outras pessoas fazerem. Da mesma maneira, a Torá, ela não é só um bem precioso, ela é um bem precioso que ninguém pode tirar de você. As pessoas podem tirar os seus bens, podem tirar o seu emprego, podem tirar tudo aquilo que talvez te dê hoje um embasamento para você se sentir seguro, tranquilo. Porém, a Torá é aquilo que de fato sustenta a Am Israel, porque a Torá é a nossa conexão com Hakadosh Baruch Hu, com o sagrado, bendito seja Ele. E é através da Torá que nós podemos viver, como eu disse no início dessa mensagem. Se a gente vai viver com qualidade de vida através da Torá, e se a Torá ninguém tira de nós, então mais razão ainda para estudarmos. Quanto mais estudarmos a Torá, mais ninguém tirará de nós a capacidade de termos uma qualidade de vida onde quer que nós estivermos, porque o Eterno sempre estará conosco. Quinto bom motivo para estudarmos a Torá. A Torá, ela dá um propósito de vida. Quanta gente hoje em dia não sabe o que fazer, não sabe por que está viva, não sabe por que acordar no dia seguinte. O salmista, ele reconhece que esse fenômeno era um fenômeno que também acontecia na época em que ele vivia, pois ele diz assim: se a tua Torá não fosse o meu prazer, eu já teria perecido no meu sofrimento. Salmos, Tehillim, capítulo 119, verso 92. Olha que interessante, o salmista tinha sofrimentos, né? Alguém poderia me perguntar com relação ainda ao item 4, Shaul, isso significa que a gente nunca vai ter problema? Não, é claro que não. A Torá significa que nós teremos o Eterno a nosso favor, nós teremos o Eterno ao lado de nós. Nós estamos melhorando as nossas chances com relação à qualidade de vida, o que não significa que você não passe por um sofrimento, por uma situação angustiante. Porém, não há angústia maior do que a angústia existencial, e essa angústia ela é incurável para muita gente, porque as pessoas simplesmente não conseguem ver razão para viver. A Torá, ela dá isso, o salmista reconhece. Por quê? Porque a Torá não é apenas um conjunto de coisas que dizem para você o que fazer. A Torá é a história do que você veio fazer no mundo. De onde você veio, aonde você pertence, qual é a missão que o Eterno te deu? Qual é a missão que o Eterno deu a todo o povo ao qual você pertence? Qual é a sua identidade? E por que ele deu isso? Por que o Eterno pede isso de nós? Tudo isso você vai encontrar justamente estudando a Torá. A Torá, então, ela define a essência de quem nós somos. Sexto bom motivo. A Torá evita uma inconstância moral. Tehillim, Salmos 119, verso 113, diz assim: odeio os que são inconstantes,
mas amo a tua Torá. Cada vez mais nós vivemos numa época onde a moral é questionada, os valores são maleáveis, as instituições que traziam a moral à tona, que eram responsáveis por instruir o indivíduo, estão sofrendo um processo falimentar. Não se sabe o que resultará disso, mas sabemos que a família, que a escola são instituições que estão sofrendo uma crise muito grande. E isso gera uma série de questionamentos morais. Há também uma série de supostas liberdades e supostas melhorias da qualidade do pensamento humano, que na realidade não são muito novas. Eu ainda esses dias escrevia sobre isso. Muita gente que acha que tem um pensamento vanguardista não sabe que o Império Romano ou a civilização grega antiga já trazia uma série de pensamentos que nós vemos hoje e que também dizem respeito a uma moral extremamente flexível, extremamente frágil e extremamente incapaz de efetivamente ajudar o ser humano a saber o que fazer. E essas civilizações colapsaram, essas civilizações ruíram, enquanto o nosso pequeno povo, Am Israel, com aquela moral esquisitíssima, com aqueles costumes tão estranhos para os demais povos, com a Torá, com a instrução do Eterno, permanece até hoje. E a Torá, ela ajuda a gente a saber o que fazer. Isso é muito comum, principalmente no Brasil. Infelizmente, as pessoas cada vez mais perdendo o sentido do que é o bem, do que é o mal. Começa a olhar, mas e se a gente olhar por esse lado, mas e aquele? E a coisa parece que fica dividida, fica meio inconstante. E o salmista diz que ele odeia isso, mas que ele ama a Torá. Ele coloca em oposição a Torá à inconstância. Há tanta coisa que as pessoas fazem de errado hoje em dia, como, por exemplo, tem um caso aqui que está acontecendo em Miami de um brasileiro que invadiu uma casa que tinha ido para leilão. E esse brasileiro, ele se aproveitou de uma brecha legal para entrar na casa, uma mansão, e ele está aguardando passar um certo tempo para conseguir, de alguma maneira, dizer que ele tem usufruto da propriedade, porque a lei americana diz que o usufruto da propriedade por um certo tempo assegura o direito de posse. Evidentemente que a lei americana não tinha essa situação em mente quando ela foi feita, mas o brasileiro está se aproveitando de uma brecha legal para poder fazer isso. Haverim, meus amigos, isso é roubo. Isso é roubo explícito. Porém, quando você lê os comentários dessas notícias, muitas vezes você vê pessoas dizendo: ah, mas se ele está agindo dentro da lei, paciência, os americanos que melhorem a lei. Se ele está dentro da legalidade, então não tem nada demais. Ora, a lei da terra, a lei civil é uma coisa, os princípios morais que o Eterno nos deixou, e muitos deles, inclusive, não são nem apenas princípios da Torá, são princípios que foram revelados a toda a humanidade e que a Torá simplesmente reforça, simplesmente sistematiza de uma maneira que é mais claro para nós entendermos. Esses preceitos, esses princípios, eles são universais, eles não dependem do que é ou deixa de ser a lei civil. A lei civil em muitos países permite verdadeiras barbáries. Como é que nós sabemos o que nós podemos fazer? Nós temos o estudo da Torá. A Torá, ao ser estudada, ela também evita que nós entremos nessas encruzilhadas morais, porque ela é muito clara naquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Nós podemos gostar ou não do que a Torá diz efetivamente, temos um livre-arbítrio de seguir ou não a Torá. Evidentemente que, em sendo judeus, nós assumimos um compromisso de cumprir a Torá, de observar os preceitos do Eterno, mas nós temos esse livre-arbítrio, porém nós não podemos dizer que a Torá não é clara nos seus princípios morais, naquilo que rege a maneira como nós devemos nos portar, não apenas perante o Eterno, mas principalmente perante o nosso próximo. E o sétimo e último motivo pelo qual nós devemos observar a Torá está associado com a nossa identidade e com a redenção. Malaquias 3, 22, 23 diz assim: lembrai-vos da Torá de Moshe, de Moisés, meu servo,
a quem eu prescrevi no Horev para todo Israel estatutos e normas. Eis que vos enviarei Eliarro, Hanavi, Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Eterno, grande e terrível. É muito comum nós ouvirmos até mesmo cânticos que falam sobre a vinda de Eliarro, sobre a vinda do profeta que irá trazer o início de uma era de Shalom, uma era de paz e de prosperidade, uma era maravilhosa. Ok, nós estamos aguardando Eliarro, muito bem, mas será que nós atentamos para aquilo que vem antes dessa passagem que fala da promessa da vinda de Eliarro? Diz, lembrai-vos da Torá de Moshe, da Torá de Moisés. Então, será que nós estamos simplesmente aguardando Eliarro de braços cruzados, ou será que nós nos demos conta de que existe algo aqui que o Eterno nos pede antes? Lembrar da Torá, portanto, lembrar das instruções do Eterno é uma condição que se configura de maneira anterior à vinda de Eliarro, à vinda do profeta. Portanto, é muito importante que nós lembremos da Torá do Eterno. Nós somos o povo da Torá. A redenção, a Geulah, ela está intimamente e inseparavelmente ligada com o estudo e a observância da Torá. A volta para a Torá, a Teshuvá, o retorno para os caminhos que o Eterno nos deixou revelados, eles não podem ser dissociados da preservação ou mesmo do resgate da nossa identidade e da nossa redenção enquanto povo e da missão que nós temos perante o Eterno. Portanto, é fundamental que o estudo da Torá leve a uma prática da Torá que seja justamente o nosso processo de Teshuvá. Bom, esses são os meus 7 motivos para observar a Torá, para estudar a Torá. Talvez você tenha outros motivos. Se você tiver, compartilhe. É importante que cada um de nós possa dizer livremente o que é na Torá que nos motiva, o que é que aproxima os nossos corações da Torá, do Eterno e dos seus caminhos. Afinal, isso é justamente o que pode nos unir enquanto povo perante Ele. Portanto, não deixe de compartilhar com amigos, com familiares, com os outros demais presentes aqui, quais são as suas razões para estudar a Torá, para cumprir essa mitzvah, que é uma mitzvah tão importante. Obrigado a todos por terem assistido. Mais uma vez, eu sou Shaul Ben-Zion e este então foi o vídeo sobre o estudo da Torá.